Olá, voltei. E como eu tinha prometido no vídeo anterior, que eu ia fazer uma série de estudos baseado no Salmo 37, tá bom? Eu vou ler hoje mais 2 versículos. Sempre eu vou trazer 2 versículos. Para quê? Para que a gente possa explorar bem o entendimento e a revelação que o Espírito Santo há de nos dar. E você sempre acompanhe essas mensagens com a Bíblia, principalmente a Bíblia, um papel, no caso um caderno, a caneta, para você fazer suas anotações. Lembrando a vocês que a partir de agora, como nós já vamos estar no canal do YouTube, vocês podem se inscrever no canal, e apertar aquele sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, uma mensagem nova, você vai ser notificado. Não se esqueça de sempre compartilhar os nossos vídeos se você vê que ele vai servir para alguém, para edificação das outras pessoas. É um meio que nós estamos usando, que o próprio Deus está usando para obedecermos o ID do Senhor. ID por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então precisamos, de fato, obedecer a palavra de Deus. Abra a Bíblia no Salmo 37, eu vou ler 2 versículos, o 3 e o 4, tá bom? 37, versículo 3 e versículo 4. Vamos ler comigo? Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Vou ler de novo. Confia no Senhor e faze o bem. Primeira coisa, que nós temos que fazer. Lembre-se que eu vou sempre explorar esses 2 versículos, tá bom? Confia no Senhor. Primeiro passo é você confiar no Senhor. Você deve confiar no Senhor de todo o seu coração. Cuidado. Lá no próprio Salmo 20, a Bíblia vai falar, eu anotei aqui, Salmo 20, depois você procura, é o versículo 7, tá bom? Eu sempre vou citar os salmos ou os outros versículos e não vou ler. Alguns que eu ver que realmente é necessário nós compartilharmos, eu vou compartilhar com você lendo a leitura. Mas você tem a obrigação, por favor, de pegar e conferir esses versículos que eu estou lhe dando depois, tá bom? Salmo 20, versículo 7, ele vai dizer lá: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Então, o que a Bíblia fala no Salmo 37, versículo 3? A primeira parte, confia no Senhor. Quando você confia no Senhor, você não cocheia entre 2 pensamentos. Você não fica duvidoso, você não fica com aquela sensação de que não vai dar certo aquilo que você está pedindo a Deus. Primeiro, eu tenho que ter fé. Para confiar, eu tenho que ter fé, e essa fé me leva a pedir coisas impossíveis aos olhos humanos. Por exemplo, você está passando por um problema de saúde, onde a medicina diz que não tem mais jeito para o seu caso. É tipo a diabetes. Para a medicina não há cura para diabetes, mas Jesus cura a diabetes? Sim. Você confia nisso? Se você confia, você toma posse da sua cura, da sua libertação. A cura, no caso, para o câncer, determinado tipo de câncer, não. O próprio médico vai dizer, aí é um caso terminal, mas Jesus cura o câncer, seja ele qualquer espécie, cura. Mas isso depende também mais de quê? Da sua confiança. Então leia de novo comigo. Confia no Senhor. É a primeira coisa. Salmo 37, versículo 3. Confiar no Senhor. Confiar em Deus é você botar toda a sua esperança, toda a sua confiança em Deus. Lembre-se que o Salmo 20 vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele disse a Golias: você vem a mim com lança e com escudo. Eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. E hoje, o Deus dos exércitos me dará nas minhas mãos a sua cabeça. E deu ou não deu? Deu. Porque Davi pôs a sua confiança em Deus. O Saul tentou vestir as armaduras dele. Não sei se vocês lembram dessa passagem, Lá no capítulo 1 de Samuel, 16, 17, ali você vai ver isso, os capítulos. Quando o Davi se oferece para enfrentar o Golias, o Saul veste as armaduras dele, porque naquela época eles usavam aquelas armaduras, e o Davi não dá um passo, porque aquela armadura era muito pesada para ele. E ele disse: olha, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso. Por quê? Porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. Ou seja, eu confio que o meu Deus me dará nas minhas mãos hoje esse incircunciso filisteu. Deu ou não? Deu, porque ele confiou no Senhor. Qual é a segunda parte? Ainda aí no 3. Confia no Senhor e faze o bem. O que é fazer o bem?
O que é essa parte? Faça o bem. É você fazer o quê? É você praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Lá na terceira epístola de João, perto de Apocalipse, fica antes de Judas e antes de Apocalipse. Logo a terceirazinha, o versículo de número 4, ele vai dizer lá, João vai dizer, o próprio Espírito de Deus por ele: não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. O que é fazer o bem para Deus? É andar na palavra, é andar na verdade. O cristão em Cristo Jesus, a Bíblia diz que não desvia-se nem para a direita nem para a esquerda, mas permanece firme. Permaneça, você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Se Deus diz a você se santifique, então se santifique. Não fique entre a verdade de Deus e a verdade do homem. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Entre a verdade do homem e a verdade de Deus, eu vou ficar na verdade de Deus. Porque vale mais obedecer a Deus do que a qualquer outra pessoa, tá bom? Então fazer o bem é o quê? É andar na palavra. Lembre que eu citei a epístola, a terceira epístola de João, o versículo 4. Só tem um capítulo. Você vai para o versículo 4 e vai dizer lá, João vai dizer: não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos, os meus servos, andam na verdade. O que é fazer o bem? É andar na verdade e andar na palavra. O que ele diz aí na segunda parte do versículo 3 de Salmo 37? Assim habitarás na terra. Quando eu faço o bem, eu vou habitar na terra. Que terra? A terra que Deus me prometeu. Não sei onde é que você mora, qual a região que você mora. Tanto faz a terra espiritual, que é a terra, que é a bênção, é tomar posse da bênção, como faz a terra material, que é essa onde nós pisamos, onde nós moramos. Se você confia no Senhor, se você faz o bem, quer ver o que você deve fazer? Orar pela cidade onde Deus te fez morar. Se você ora pela paz dessa cidade, você também vai viver em paz. Se você ora pela prosperidade da cidade, você também vai prosperar para a glória de Deus. Não precisa você achar que a sua prosperidade, que o seu sucesso vai estar em outro lugar. Está onde Deus te colocou. Se Deus tiver a intenção, o propósito de te tirar daqui, te levar para outro lugar, Ele vai fazer. Mas lembre-se, o homem faz os planos, mas a resposta final é de Deus. Só Deus dará o destino da sua alma, ou seja, dirá o que você vai ou não fazer, para onde você vai ou não vai. Então, enquanto você está aí, aonde você vive, aonde você mora, ore para que Deus prospere. Ore pelos seus governantes, ore pela segurança do estado onde você mora, pela sua cidade. Ore por jovens que estão nas drogas, na prostituição. Ore pelo lugar. Peça a Deus a paz. Levante de manhã e diga a Deus que a paz do Senhor reine na minha cidade. Que a paz do Senhor reine na minha rua. Ore pelos seus vizinhos. Muito pode em seus efeitos a oração de quem? De um justo. Ore, peça a Deus, coloque diante de Deus. Não seja indiferente ao que acontece à sua volta. Você está aí por um porquê. Deus sabe o porquê te colocou aí. Você tem uma missão nessa rua, você tem uma missão nesse estado. Então olhe, não com os olhos carnais, com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. Tenha compaixão. Aprenda a andar na sua rua olhando para as coisas e você vai perceber: algo não está certo, algo está errado. Eu vou criticar o governo? Vou criticar o prefeito? Vou criticar quem quer que seja? Não vai adiantar criticar. O que adianta, o que resolve é você orar, tá bom? Então essa terceira parte quer dizer o quê? Eu vou ler: assim habitarás na terra. Que terra? A terra que o Senhor te deu, como promessa. Tanto faz o seu casamento, tanto faz os seus filhos, tanto também como faz o local onde você mora. Ore pela prosperidade. Você, esposa, ore pela prosperidade do seu marido. Ore pela prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu não estou me referindo aqui a dinheiro, a material, a financeiro. Orar para que ele seja bem sucedido em tudo, para que ele seja uma pessoa correta, íntegro, tenha em mente a Deus. Ore para que os seus filhos vá bem em tudo que fizer. Ore para que eles vá bem na profissão que escolher, no namoro, no futuro casamento. Já comece a profetizar agora que você vai colher os frutos depois. Confie. É o que diz esse versículo 3. Ainda no 3. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Qual é o alimento que o Senhor quer que você tenha? A Bíblia vai dizer lá no Salmo 1.
Antes, medita dia e noite. Esse alimento também é a palavra. Se alimente da palavra. Leia a Bíblia com mais frequência. Ore, busque a Deus. Não fique aí só buscando coisas materiais, porque tudo isso é passageiro. A Bíblia diz que tudo vai passar. A palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então você procure se alimentar da palavra. Lembra o que Jesus disse na tentação? Lá em Mateus 4, versículo 4, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então se alimente da palavra. Quando você confia no Senhor, ainda o Salmo 3, eu só vou ler o versículo 3, 37, 3. Quando você confia no Senhor, você também faz o quê? O bem. Quando você faz o bem, você habita onde? Na cidade. Que cidade? A cidade que o Senhor te colocou. Ali vai ter paz? Vai, porque eu vou orar pela paz, vou orar pela prosperidade. Ela tendo paz, ela prosperando, eu também prospero. O que é que ela fala também? E eu me alimento de quê? Da palavra. Cuidado. O próprio Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Cuidado com o fermento dos fariseus. Lembra que lá em Mateus, Jesus vai falar isso? Cuidado com o fermento dos fariseus. Ele não estava se referindo ali ao fermento biológico, aquele de pão, mas ele estava se referindo à doutrina. Cuidado com ensinamentos que as pessoas andam passando, que nada tem a ver com a palavra. Lembre que nós falamos aqui nesse instante. Vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Ah, mas ele é ungido do Senhor. Mas se ele está falando algo, está indo contrário à palavra de Deus, descarte. A Bíblia diz: examine tudo, retenha só o que é bom. Não traga para você maldição. Porque se você não pratica, conhece a palavra e não pratica, ela se torna uma pedra para você. É uma pedra de tropeço. A palavra de Deus, para quem conhece, não obedece, ao invés de trazer bênção, vai trazer maldição. Por quê? Porque a Bíblia diz: é melhor não conhecer do que você conhecer e não praticar. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Alimente-se de quê? Da palavra. Alimente-se com quê? Pela palavra. Se é Deus falando, Deus vai testificar em nome de Jesus. O versículo de número 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor, ou seja, agrada-te do Senhor. Quando você se agrada do Senhor, Ele satisfaz o desejo do seu coração. O que é se agradar de Deus? É servir a Ele com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Obedecer a Deus para você não pode ser um peso. Renunciar ao pecado para você não pode ser um peso. Ah, eu não tomo uma cerveja porque eu sou crente e você já pecou. Porque a Bíblia diz: só você tem intenção, você já pecou. Ah, eu não vou para aquela balada, eu não vou dançar aquele ritmo, eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Você já fez. É tipo lá em Mateus, quando Pedro diz assim: Senhor, quando nós devemos dar o divórcio? Jesus fala o que a ele ali? Bom seria que você nem casasse. Mas se você casou, só vai poder separar em caso de adultério. E outra coisa, só o pensamento, só a intenção já se transforma em adultério. Pedro diz: se essa é a condição de estarmos casados, melhor não casar. Então, para Deus, a prática em si é só a consumação. Mas o pensar, o cogitar, também já é pecado para Deus. É por isso que você precisa servir ao Senhor com alegria. Olha o que ele diz de novo, 4. Deleita-te também no Senhor, ou seja, agrada-te do Senhor. Tenha prazer. O que é que Davi dizia? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não vá para a sua igreja porque alguém vai falar que você não está indo. Não vá para a igreja porque alguém vai dizer: você está desviado por não ter mais vindo. Tenha prazer em ir para a igreja. Não vá dobrar seu joelho para orar, porque não deixe de orar, ou seja, não faça isso para ser visto por ninguém. Faça isso por amor, por prazer. Outra coisa também, não vá buscar a Deus só quando a dor vier. Busque a Deus em todo o tempo. Seja grato pelo ar que você respira, pelo pão de cada dia, pelo alimento que Deus coloca na sua mesa, pela sua família. Agradeça todos os dias a Deus por tudo que Ele tem lhe feito. Ele continua: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Esse desejo do seu coração, Ele vai te dar, porque está conforme a palavra. Se eu me agrado do Senhor, eu não vou pedir a Deus algo que esteja fora da palavra. Como, por exemplo, eu não vou orar a Deus por alguém. Vamos supor, se você está solteiro esperando no Senhor, eu não vou orar para que Deus me faça casar com alguém que já é casado.
Deus não destrói a felicidade, não destrói o lar de ninguém para construir outro. Eu não vou orar para que alguém perca o emprego para que eu ocupe o cargo que é dele. Eu não vou orar para que alguém desista de morar naquela casa para poder eu comprar aquela casa, não. Eu vou orar segundo a vontade de Deus. Quando eu me agrado no Senhor, quando eu me alegro em servir a Deus, eu sei também qual é a vontade de Deus. O que Deus quer, o que Ele quer para mim, é nessa parte aí que eu vou orar. É baseando-me nisso aí que eu vou orar. Eu só vou orar segundo a palavra. É da vontade de Deus, é do agrado de Deus que você tenha vida abundante? Sim, então eu vou orar para receber a vida abundante. É a vontade de Deus que você goze de saúde? Sim, porque a Bíblia diz que Deus já sarou as minhas feridas. Eu vou orar para que o meu corpo seja sarado. É a vontade de Deus que eu tenha uma família edificada na rocha, na palavra? Sim, porque a Bíblia diz que eu crer será salvo eu e minha casa. Então se alegre, sirva ao Senhor com alegria. Não deixe que as coisas que você fizer para Deus não tenham interesse. Tipo interesse em que eu estou fazendo porque eu quero um cargo, eu quero que alguém veja. Não faça isso não. Porque se você está fazendo algo para que o homem veja, você vai receber o galardão do homem. Mas se eu faço para ver, que Deus veja, lembra daquela parábola, daquela passagem lá da esmola? Não faça a sua mão esquerda ver o que a sua mão direita fez. Você lembra de Cornélio, lá no livro de Atos? A Bíblia vai falar do Cornélio. Ele era um homem caridoso, um homem que dava esmolas. Aparentemente, Cornélio não tinha valor nenhum para os judeus. O próprio Pedro, para ele ir a Cornélio, Deus teve que dar para ele uma visão. Pegou aquele lençol, colocou animais impuros e disse, mate, come. Ele, jamais. E Deus disse, não chame de impuro o que eu purifiquei. Depois aí ele desperta, Deus vai à casa de Cornélio, o centurião, e mostra para ele que as esmolas dele chegou até mim. Tudo que Cornélio fez agradou a quem? A Deus. Ele recebeu com recompensa? Sim. Qual foi a recompensa? A salvação e o batismo com o Espírito Santo. Essa será a sua recompensa. Claro que Deus vai satisfazer o desejo do seu coração, mas não existe maior alegria por um cristão que ser cheio, lavado e remido também pelo sangue de Cristo e cheio do Espírito Santo. Que o Senhor possa falar sempre ao seu coração. Vamos orar? Deus, que a Tua palavra nos seja revelada todos os dias, Senhor. Que possamos ter uma vida plena. Que possamos nos afastar da aparência do mal. Que possamos, Deus, buscar servir a Ti de todo o nosso coração. Não venhamos buscar o nosso próprio interesse, mas a vontade do Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar falando conosco. Que o Senhor possa usar essas pessoas para que elas possam evangelizar, pregar o Evangelho para todos aqueles que necessitam. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. E eu oro e repreendo e quebro toda a maldição, todo laço maligno está desfeito em nome de Jesus. Que você receba a bênção. Não esqueça, pode se inscrever no canal, compartilhe e deixe o seu like aí, o seu joinha, para que a gente possa continuar crescendo e levando a palavra de Deus a toda criatura, em nome de Jesus. Fica na paz, que o Senhor seja convosco, em nome de Jesus.